Em Marcos capítulo 14, versículo 32, nós estamos muito felizes com vocês. Aleluia, aleluia. Está escrito assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, por este momento na tua casa. Nós já louvamos, nós já entoamos, nós já celebramos, nós já batemos palmas, nós já usamos os banheiros, nós já fizemos tudo o que deveríamos fazer. Nesse momento, Senhor, nós vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor, os seus ensinamentos. Não que venham falar de mim, ó Pai mesmo, mas que eu venha ser o instrumento para carregar a tua palavra agora, e os teus filhos possam entender o que o Senhor quer falar para cada um deles. Fique aqui, em nome do Senhor Jesus, amém. Toma o teu assento. Fala para o irmão do teu lado: Jesus está indo para o Getsêmani. Como todos sabem, essa palavra, ela não poderíamos fazer ou ter um culto de Santa Ceia sem lembrar desse ritual, desse ato, de todas as coisas que vai acontecer com Jesus antes dele morrer. E como todos sabem, essa palavra ela é muito rica. Porém, talvez você não vai ouvir nada novo hoje aqui. Talvez você vai chegar aqui e Deus vai lembrar-los de algo. Outros vão ouvir algo novo. O importante é que todos fiquem atentos, porque até no Getsêmani Jesus fala. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele vai fazer a Páscoa, e aquele vai ser o primeiro ritual da Santa Ceia, aonde ele chega para os seus discípulos naquele dia, talvez na parte da manhã, chega para os seus discípulos e fala: olha, entra na cidade, vocês vão ver um homem andando com um barro de água, com um vaso de água, de barro em cima da sua cabeça. E quando vocês verem aquele homem, siga ele. Chegando nesta casa, você vai chegar para este homem, dono desta casa, e vai falar assim para ele: prepara uma sala, prepara um lugar, porque convém que nós, os discípulos e Jesus, ceiamos a Páscoa aí. A Bíblia vai nos mostrar que um dos seus discípulos passou a parte da manhã procurando este homem. Ele encontra o homem com um vaso de água, foi seguindo aquele homem entra na casa e eles fazem exatamente o que Jesus falou. Já temos aqui uma chave: obedeça à voz do Senhor. Por mais que você não está entendendo o que está acontecendo, passa. Por mais que você está querendo matematicamente somar que 2 mais 2 é 4, Jesus está dizendo que 1 mais 3, 3 mais 5 é 5.000. Se Jesus está falando, vai e faça detalhadamente, o nosso dever, o meu e o seu, é de obedecer. Fala para o irmão com muito carinho: obedeça a voz do Senhor. Uma chave. Não é isso que eu quero pregar hoje. Eu quero ensinar para vocês 4 lições do Getsêmani. Mas Deus vai revelando algumas coisas e você vai pegando. Você está comigo aqui ainda? Diga amém. A Bíblia nos mostra que Jesus chega naquele ambiente, prepara a sala, prepara o banquete. Os seus discípulos preparam o banquete.
Ele dá uma saidinha. Quando ele volta, os discípulos estão brigando entre eles, quem era o maior no reino. Que um dizia, eu sou o tesoureiro, eu sou o que vou cuidar das finanças do mestre. O outro, eu sou Pedro, eu sou o cara que eu vou estar na frente aí do exército do reino de Jesus. Aí o outro, não, mas eu quero estar na frente. Não, e o outro dizia, não, eu quero ser o tesoureiro. E eles começam a discutir entre eles quem era o maior no reino. Jesus está fora. E a Bíblia nos mostra que agora Jesus entra naquela sala e ele vê, ele bate de frente, e ele está vendo os discípulos brigando entre eles, quem seria o maior. Jesus então disse assim, olha, esse tempo que eu tive aqui com vocês, nesses 3 anos que eu ministrei sobre a vida de vocês, eu vou dar mais uma lição. E nessa lição, se vocês aprender, se vocês entender, vai valer a pena os 3 anos que eu ensinei vocês. Ficam todos sentados aqui. Aí lá vai Jesus, pega um baldinho, né? Uma bacia talvez de barro, coloca uma água lá, fica de joelho na frente de um dos discípulos. Pedro então olhando, falou, o que você está fazendo, mestre? Você está louco? Essa atitude do Senhor é de servo, de escravo. Jesus olhou e disse assim, é lícito, precisa isso acontecer. Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus, no meu pé você não vai tocar, no meu pé tu não toca. Jesus olhou para Pedro e disse, se você não deixar eu fazer isso, não tem pacto comigo. Pedro olhou aquilo assustado com aquela resposta de Jesus. Então Pedro disse, não, Senhor, não batiza só o pé não, então batiza tudo, eu quero é tomar banho nessa água aí. E aí acontece aquele momento, Jesus se levanta, limpa o pé, lava o pé deles, senta eles na mesa, e eles começam a servir uns aos outros. E aí Jesus pega, alegre e ao mesmo tempo triste. Quem já passou por isso? Você está alegre, aí você lembra do que você está passando e já fica triste de novo. Ou você está triste e de repente você se alegra. Um turbilhões de emoção que acontece com as nossas vidas pelos problemas que nós passamos. Alguém aqui está imune de problema? Não, todos aqui passamos por problemas. E Jesus estava alegre ali naquele momento, mas de repente Jesus fica triste. Todo mundo percebe que Jesus está triste e olham para Jesus e dizem, Jesus, o que aconteceu? Aí Jesus pega e fala, aqui nessa mesa o traidor está sentado. Chegou o tempo, é chegada a hora. Mas quem é o traidor? E eles começam a brigar entre eles. Pedro, é você. Tomé, não sou eu não, é você. E Mateus, eu não, eu que administro a finança. E o outro vai brigando, João, papá. E aí a Bíblia fala que Jesus fala assim, aquele que pegar do bocado da minha mão do pão, esse é o traidor. Mas eles estavam tão intertidos em brigar entre eles quem era o traidor, que eles não viram Judas pegar. Judas pega e tá aqui, tá tendo a briga. Imagina, a discussão tá aqui, ó. Jesus olha nos olhos de Judas e fala, Judas, vai lá e faça logo o que você tem que fazer. Existem pessoas que elas precisam sair das nossas vidas. Tem gente aqui que chegou à noite empurrando com a barriga alguns relacionamentos, algumas amizades, suportando alguns problemas. E Jesus está dizendo nessa noite, deixa com que essa pessoa vá logo. Não segura mais. Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de amizades, eu estou falando de conexão, eu estou falando de pessoas que sacrificam o casamento para abençoar a família. E Deus está dizendo aqui, cuida da tua casa, varão, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos. Vai pegar um pouquinho, fala para o irmão do teu lado assim, segura aí, porque Jesus está falando. O que tem de gente nos Estados Unidos, e eu falo porque eu estou aqui há 24 anos, não teria melhor pessoa para falar como eu, que sacrificam a tua casa aqui, porque tem que abençoar o Brasil, porque tem que comprar vaca lá, porque tem que comprar terra lá. E aí o filho aqui dentro, a esposa, estão vivendo numa vida totalmente presa a algo que eles nem conseguem tocar. O problema não é investir no Brasil, amém? Continua investindo, mas priorize a tua casa, priorize o ambiente aonde você está com tua família, priorize a tua cama, priorize a tua sala, priorize sentar na mesa. O que tem de gente que não senta na mesa? Jesus está falando ainda. Tem gente que almoça uma vez por semana porque já não é hábito.
E Deus está mandando dizer assim: deixa embora. Cuida da tua casa. Cuida daqueles que ainda estão com você. Um vai abandonar, mas Deus continua com os 11. Um vai embora, mas Deus continua no seu casamento. A família vai ficar chateada, mas o filho continua sendo teu. Um pode ir, mas 11 sempre vai permanecer. A Bíblia nos mostra que Judas vai embora. Não é aqui que eu quero pregar, eu vou chegar lá. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus acaba aquele momento e ele vai para o jardim do Getsemane. 1, 2, 3, você vai falar comigo: jardim do Getsemane. 1, 2, 3, jardim. Tá fraco. 1, 2, 3, jardim do Getsemane. E é interessante que aqui nós vamos começar a aprender algumas lições. Nem todos os lugares que dá rosa, nem todos os lugares que é verdejante, nem todos os lugares que tem ali a aguinha doce, significa que vai ser lugar de bênção, tá bom? No Getsemane era lindo, era um jardim, naquele tempo era maravilhoso, mas foi o lugar da prensa. Não significa que o lugar era ruim, significa que Deus prepara lugares bons para pressionar e para testar os filhos bons. Chegou nos Estados Unidos, pastor, que delícia, mas nunca me senti tão pressionado neste país. Se alegra, esse é o seu jardim do Getsemane. Eu vou dizer de novo: talvez você chegou aqui, diziam lá para você que dava árvore na árvore, dava dinheiro na árvore, que você plantava uma moeda, nascia a árvore do dólar. Mas você chegou aqui, você está dizendo: pastor, as contas estão altas, pastor, os trabalhos são poucos, pastor, estou se sentindo pressionado, pastor, estou me sentindo triste, pastor, estou me sentindo longe da minha família. Deus manda te dizer que o lugar da prensa também será o lugar da honra. Espera aí, deixa eu te explicar, você vai dar glória a Deus. Jesus precisava ir no jardim, porque enquanto o homem peca no jardim do Éden, Jesus é pressionado no jardim do Getsemane. Então a primeira lição que eu preciso aprender aqui, que nem todos os lugares que digam ou que eu vejo que é bênção, que é florido, que é maravilhoso, significa que Deus vai me abençoar lá. Talvez o lugar mais maravilhoso que Deus te colocou, a primeira lição, vai ser o lugar que Ele vai te testar. Eu vou testar esse homem e esta mulher, porque lá é dólar. E eu quero ver até onde está a fidelidade dele e dela. Eu quero ver até... Oh, Deus está falando. Eu quero ver até onde ele vai me servir. Eu quero ver até onde ela vai me amar. Eu quero ver até onde eles vão me honrar. Porque lugar de Getsemane, lugar de rosa, lugar de verdejante, lugar o jardim, muitas das vezes será o lugar do teste. Tem gente que chegou nos Estados Unidos, que era crente no Brasil, chegou aqui e começou a beber. Hoje é culto de Santa Ceia, viu? Hoje é dia da prensa, dá uma apertadinha. Domingo passado o pastor pregou de bênção, né? Mas hoje nós vamos aprender um pouco a nos pressionar com a palavra, a nos ativar algo que nós paramos de fazer. E uma delas é santificar. Eu cheguei no Getsemane, nos Getsemane. E eu tô lá, pastor. Mas lá no Brasil tu orava. Lá no Brasil você estava no deserto, mas orava. Lá no Brasil você estava no deserto, mas cantava. Lá no Brasil você estava no deserto, você dizimava. Lá no Brasil você estava no deserto, mas você era um homem e uma mulher de excelência, e todos viam que você era homem e mulher de Deus. Mas chegou no Getsemane, achando que era só bênção. Deus está testando e você não está dando exemplo daquilo que você veio de lá dizendo que era. Getsemane vai ser o lugar de pressão. A Bíblia vai nos mostrar, como nós acabamos de ler, o próprio Jesus disse, ele falou assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Por quê? Porque Jesus está sendo pressionado. Tem gente que chegou nesse país que está sendo pressionado. As coisas não estão indo da maneira que você calculou. As coisas não estão sendo ou da maneira que contaram para você que seria. Mas se alegra, não foi eles que erraram e não foi você que fez a matemática errado. Foi Deus que está permitindo, para ver até onde vai a tua fidelidade. Pegou a primeira lição? Nem todos os jardins significam que serão de flores, amém? Está comigo ainda? Fala para o irmão do teu lado: você está com o pastor?
Não está não? Fala aí. Olha para frente que ele vai entregar. Segunda lição: lugar de ir adiante. Não é porque eu estou no Getsêmani de Deus, não é porque eu estou no jardim de Deus, não é porque eu estou sendo pressionado por Deus, porque todas as pressões, nem todas são Satanás, tá? Tem muita gente culpando o diabo de muita coisa, e Deus manda te dizer aqui: esta pressão que eu estou permitindo é para que você seja aprovado, é para que você consiga a viver em um outro momento que está preparado para você no futuro. Mas para isso você precisa de maturidade hoje, para isso você precisa de responsabilidade hoje, para isso você hoje precisa me amar mais. É por isso que você está passando pelo Getsêmani. Mas aí a palavra de Deus nos diz que Jesus, passando por tudo isso, ele disse assim: fique aqui, discípulos, porque eu vou adiante. Quem chegou nos Estados Unidos está sendo prensado por Deus, Deus está permitindo. Eu quero que você entenda nesta noite: você vai ir adiante. Você vai romper os medos a qual o inimigo fica lançando. Você vai romper a ansiedade. Você vai romper as dúvidas que deixaram lá no Brasil. Disseram para você: olha, vai lá quebrar a cabeça e voltar. Deus manda te dizer: vai quebrar a cabeça não. Você vai ir adiante e juntamente, oh, Deus está falando, juntamente com você, você vai levar outros. A prensa de Deus não é para matar os filhos de Deus, é para que nós olhamos para os problemas, para que nós olhamos para as dificuldades e possamos dizer como Jesus: eu vou adiante. Ou você acha que o inimigo quer que você vá adiante? Você chegou aqui neste domingo, bate no seu peito assim, fala: obrigado, Deus. Faz assim: obrigado, Deus. Você poderia estar em qualquer lugar deste mundo. Você poderia estar na tua casa como alguns ficaram em casa. Ou você poderia ter ido numa festa. Você poderia ter ido num casamento. Você poderia ficar no shopping. Eu vou no shopping. Mas você decidiu chegar aqui. Sabe o que é isso? É pessoas que decidem ir adiante. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão e dê um glória, porque você chegou aqui, você decidiu ir adiante. Não deixe as pessoas olhar para você dizendo que não é para continuar. Não deixe as pessoas olhar para você e dizer que não é para ir. Não deixe as pessoas olhar para você e dizer: não tente mais. Eu tentei e deu errado. Pega essa daqui. Não é porque deu errado para o irmão que vai dar errado para você. Deus manda te dizer: só vai adiante, que o resto eu farei por você. Assim diz o Senhor. Terceira lição: ir adiante. Segunda lição. A terceira lição: lugar aonde ficam os verdadeiros amigos. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez Deus te tirou lá do Brasil e te trouxe para cá, e você está achando assim muita tristeza de ter deixado a família, de ter deixado os amigos, de ter deixado a tua igreja. Quantos aqui iam para a igreja lá no Brasil? Digam amém. Cadê os que iam para a igreja? Mas até nisso Deus permite. Porque Jesus, onde ele ia, uma grande multidão o seguia. Ele vai multiplicar o peixe e o pão para mais de 5.000 pessoas. Você sabe o que é isso? Essa igreja cabe 1.067 pessoas, 5 vezes maior do que esta igreja. Jesus fez coisas maravilhosas. Aonde Jesus ia, uma grande multidão ia. Mas no Getsêmani sempre vai ter só uma minoria. No Getsêmani, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos foram, mas quem foi junto com eles só foi 3. Tem gente esperando pelos outros aquilo que só Jesus vai resolver para você. Existem pessoas: pastor, deixei família, pastor, deixei tal. Deus manda te dizer: não se preocupa com a multidão. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu sou teu amigo fiel. Você está sozinho aqui, não se entristeça. Deus sempre vai colocar as pessoas verdadeiras do seu lado. Deus sempre vai colocar os amigos verdadeiros do seu lado. Você não está entendendo? Deixa eu te explicar aqui. Multidão não significa que você é adorado, você é amado, tá? Multidão não significa que te respeitam. Multidão não significa que te amam. Multidão não significa que estão sabendo quem você é, te honra, não. Sempre Deus vai separar uma minoria para estar do seu lado. O Getsêmani é lugar de prensa. Por ser um lugar de prensa,
Deus sempre vai preparar os verdadeiros amigos. A quarta lição, eu já vou começar a pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Lugar aonde temos que viver o que pregamos. O que tem de gente vindo para a igreja, falando que é crente, pregadores, pastores e cantores falando que é de Deus, e não tem uma vida no altar. Quem é você lá fora? Ô marido, olha para mim, marido. Quem é você sozinho na van aí dos carpinteiros? O que você anda falando da tua esposa? Ô esposa, você tá aí? Cadê as mulheres? Agora ninguém é casado, né? Cadê as mulheres? Diga amém. Cadê você casada? Quem é vocês aí nas vans dos house cleaners? Você está vivendo o que prega? Jesus, ele vai dizer assim para Deus: Deus, Pai, Abba, Papai, afasta de mim esse cálice se for possível. Aí ele vai terminar dizendo: mas não faça a minha vontade. Por quê, pastor? Porque Jesus, lá em Lucas capítulo 22, ele vai ensinar os discípulos a orar. E ele começa dizendo assim para os discípulos: ó, quando vocês for orar, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora aquilo que ele ensinou lá atrás, ele precisou viver agora no futuro. Ele vai dizer assim: papai, Abba, papai, tira isso de mim, afasta esse cálice, afasta esse sofrimento, afasta esse preço. Mas eu ensinei lá, eu preciso seguir a tua vontade, então não faça segundo a minha vontade, seja feita a tua vontade, como na terra e como no céu, que a tua vontade seja glorificado na minha vida. O que é isso, pastor? É viver o que prega. Quantos de nós estamos enganando a nós mesmos, aos que estão do nosso lado? Eu quero que você entenda que ser crente não é fácil mesmo não. Servir a Jesus não é fácil mesmo não. Porém, olha para mim, Deus tem uma recompensa para aqueles, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Deus tem uma recompensa para aqueles que seguem e vivem o que pregam. Pastor, não vou mais para a igreja porque fulano vendeu um carro e deu problema, ele é caloteiro. Pastor, eu não vou mais para a igreja porque cantor de tal pecou. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eles viver aquilo, a mentira que eles pregam. Você continua, sabe por quê? Porque a igreja é lugar de pessoas doentes, mas dentro da igreja Deus também cura, Deus também restaura, Deus também salva e faz de você um grande homem para ser exemplo daquele que você viu caindo. Agora, o que tem de gente, irmãos, chegando no Getsemane, entrando naquela porta e fazendo como Adão e Eva. O jardim era o mesmo, não era o igual. O nome jardim era o mesmo. Um era de Adão, de Éden, o outro era o Getsemane. Eu quero que vocês entendam que muitos como Jesus pagam um alto preço, mas muitos como Adão e Eva, dentro do jardim, escolhem desobedecer. Você está nessa família hoje, neste país hoje, neste casamento hoje. Estes são seus pais, as suas mães, seus avós, porque Deus permitiu, e lá dentro é que é para você ser fiel. Deus não vai te dar nada melhor do que você tem. Deus vai restaurar o que você tem através da tua vida. Deus restaura o Getsemane, sabe por quê? Porque é quem consegue continuar e permanecer dentro dele. No Getsemane vai ter pressão, no Getsemane vai ter problema, no Getsemane vai ter doubts, no Getsemane vai ter desconfiança dos outros, mas o problema não é aquele que está dentro, é aquele que desiste. Eu quero que você continue, porque no momento certo Deus vai te levantar e vai te honrar. O Getsemane, ele era situado, e aqui eu começo a minha pregação e já vou terminar. O Getsemane, ele era situado no Monte da Oliveira. Lá em Lucas vai dizer sobre isso também. Ele era numa parte de baixo, um pouquinho mais em cima do Monte da Oliveira.
A Bíblia vai nos mostrar que Jesus escolhe aquele lugar para ter o seu último momento com seus discípulos. E é o momento que ele vai mais sofrer. Porque como nós acabamos de ler, a tristeza era quase mortal. O que é isso, pastor? Ele queria morrer, mas não queria passar por aquilo que ele estava passando. E tem muita gente, pessoas que estão aqui, que acha que Deus é muito bom para um e é ruim para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: até Jesus quis morrer, até Jesus quis desistir. Ele só não fez segundo a vontade dele, sabe por quê? Para que possamos entender que se ainda a carne for fraca, como ele mesmo disse, você tem um advogado, você tem um Espírito que habita dentro de você, que não é só forte, mas é o próprio poder em pessoa. E aí a Bíblia nos mostra que o Getsemane vai ser esse lugar a qual eu acabei de mencionar para vocês. Jesus passa por aquele momento. Judas vem no finalzinho da noite, beija no rosto de Jesus. Jesus olha para Judas e fala: é com um beijo que você vai me trair. Vêm os soldados e começam a bater em Jesus. Levam Jesus para o Sinédrio. Ali ele vai ter uma reunião com o sumo sacerdote, aonde eles vão julgar que Jesus precisava morrer. A partir do momento da tarde, eles levam diante de Pilatos. Pilatos olha e fala: eu não vejo nenhum mal nesse Jesus. Então o povo dizia: crucificam. Pilatos tem uma ideia, ele fala: olha, eu vou colocar aqui o pior ladrão que existe aqui. E quem vocês vão escolher? Pilatos, a Bíblia está escrito em Lucas que ele tentou o dia inteiro livrar Jesus, mas o povo queria que Jesus morresse. A Bíblia nos mostra que Pilatos, olhando para aquele sinal, ou para aquele momento que eles estavam vivendo, e disse: eu vou lavar as minhas mãos, porque eu não vou ser culpado deste sangue, desse inocente. Então o povo disse: sacrifiquem, crucificam. Jesus então ele vai apanhar, ele vai ser chicoteado. E depois que ele é chicoteado, depois que ele apanha, eles pregam as mãos de Jesus, levam ele primeiro. Ele vai ter aquele caminhada até chegar no Monte Gólgota, e lá eles vão pregar as suas mãos e os seus pés. Jesus vai ser pendurado. E naquela tarde ele vai morrer. E a Bíblia nos mostra que todos os discípulos dispersaram, foram embora. Pedro voltou a pescar junto com João. Passa um dia, nada acontece. 2 dias, nada acontece. Mas no terceiro dia, como você sabe da história melhor até do que eu, Jesus ele ressuscita. E quando ele ressuscita, as mulheres vão lá ver o túmulo vazio, a tumba vazia, a pedra removida. Jesus, o anjo vem e fala: ó, volta, porque ele vai adiante de vocês. Quando ela chega na casa, começa a contar o que viu. Aí a Bíblia fala que Pedro e João ficou doido, foi lá, correu lá, viu que realmente Jesus não estava lá. E aí eles ficaram doidos e tal. Pedro vai pescar, João volta, Jesus encontra, e aí você já sabe da história. E quando Jesus se apresenta diante de todos, ele vai ficar aproximadamente 30 dias. Em Atos capítulo 1 está escrito isso, com eles. E sabe qual o lugar que Jesus vai escolher para subir? A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 22 e 23, e Jesus vai reunir aproximadamente umas 500 pessoas. Atos capítulo 1 vai dizer isso também. E ele, em cima do Monte da Oliveira, ele vai ser tomado para o alto. O que é isso, pastor? O mesmo lugar que a prensa aconteceu, o mesmo lugar que Deus permitiu para ver se você era fiel. Talvez o Getsemane da sua vida é o teu casamento. Talvez o Getsemane da tua vida é os Estados Unidos. Esse lugar que você está vivendo, talvez essa prensa que você está passando, essas dúvidas se Deus é com você, essas desonras que talvez você está vivendo, essas traições que talvez você está vivendo, traições de amizade, traições de pessoas que você confiou, pessoas que viraram as costas para você. Deus manda te dizer: é no mesmo lugar que a honra vai chegar, porque Jesus escolheu o Monte da Oliveira para ser tomado para os altos. O que é isso, pastor? Se lá no Getsemane só tinha 3 pessoas, no Monte da Oliveira vai ter um público olhando e dizendo: ali está um homem, uma mulher, verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus. Como
Comece a honrar o lugar que Deus está permitindo a prensa, porque talvez vai ser lá que Deus vai trazer a honra também, vai ser lá que Deus vai trazer a multiplicação também, vai ser, eu vou continuar dizendo até você entender e dar um glória, vai ser lá que Deus vai te abençoar, vai ser lá que Deus vai te honrar, vai ser aqui nos Estados Unidos que Deus vai te prosperar, vai ser neste casamento que você vai ser feliz, vai ser este filho que hoje está trazendo tristeza, mas vai trazer muita alegria. Assim diz o Senhor, a maioria dos lugares que Deus permite a prensa será o mesmo lugar que a honra vai chegar.